Oi, eu sou o Kemper, analista da Top Result, e nesse vídeo veremos como enviar chamados para os técnicos em campo. Bom, no vídeo anterior a gente configurou, o aplicativo aqui do técnico. Agora eu vou mostrar como que a gente vai enviar chamados para esse técnico. Um detalhe, tá, a respeito do CGP é que você tem três formas de encaminhamento de chamados. Você pode ter um tipo de chamado que vai específico para um técnico. Por exemplo, se você só tem um técnico na sua empresa que faz fusão, todo chamado de rompimento obrigatoriamente tem que ir para esse cara. Então você pode configurar o sistema para que abriu-se um chamado de rompimento ou fusão, seja lá como você chama ele dentro da sua empresa, ele já vá para essa pessoa. Uma outra forma de fazer encaminhamento automático é para um grupo. Por exemplo, você tem um grupo chamado instaladores, que tem ali três técnicos, três equipes de instalação. Então você pode fazer com que todo chamado de instalação caia para esse grupo de instaladores. E aí o sistema vai encaminhar para um dos integrantes do grupo segundo o critério do que tiver menos chamado para fazer. Ou você pode trabalhar com o encaminhamento manual do chamado. Essa base que eu estou fazendo a demonstração, ela está com um encaminhamento manual. Então eu vou entrar no Helpdesk e vou mandar dois chamados para esse técnico aqui. Aqui, ó, tenho dois chamados, vou encaminhar eles para o técnico. Encaminhado, para o técnico visualizar esse chamado, como o aplicativo funciona de forma offline, ele tem que clicar no sincronizar. E aí aqui estão os dois chamados para serem atendidos. O técnico, para iniciar um chamado, ele tem que clicar nesse botão aqui, ó, de iniciar. Como esse helpdesk está configurado para o técnico não ver a lista de chamados, você pode ver que ele já caiu direto no primeiro chamado. Eu vou mudar a configuração agora, e aí você vai reparar que ele vai ver a lista de chamados. Helpdesk admin, configuração. Vou marcar aqui, ó, que ele pode ver a lista. Salvar. Aí no próximo sincronismo, o sistema já puxa a configuração nova e aí tá aqui, ó, ele vê a lista de chamados. Então se ele tiver 10 chamados, vão aparecer os 10 aqui para ele. Então clicou, ele vê, volta aqui, ó. Aí ele tem a opção de devolver para a empresa o chamado, devolver para o provedor, ou ele inicia o atendimento. Então vamos lá, vou devolver esse aqui, ó, o chamado 2. Devolver sim, vou pôr o motivo. Não consigo fazer hoje. Já tenho outro rompimento para resolver. Tô dando exemplo, tá? Pronto, ó, devolver tá 1. Aí eu clico no iniciar, aí só tem mais um para ele fazer. Esse aqui eu vou fazer. Pronto. Então, tá executando. Aí ele vai trabalhar o chamado, tudo. Se quiser registrar alguma coisa aqui, foi feito fusão, mas o sinal ficou ruim. Será trocada a fibra. Pronto. Ó, ele registrou uma ação. Aí, vamos lá. Vai lá, troca a fibra e tal. Terminou. Clica no finalizar. Aqui ele seleciona o motivo de encerramento. Eu esqueci de configurar isso aqui. Então, vou mostrar já onde que configura. Tabela. Motivo de encerramento chamado. Fusão efetuada
e vou incluir uma nova. Fusão ficou ruim, troca do drop. Drop trocado. Isso aqui são finalizações que vão aparecer para ele aqui na hora de fechar um chamado de rompimento, tá? Vamos colocar mais uma. Cliente não localizado em casa. Negativo. Pronto. Acrescentei. Sobre essa questão aqui de finalização negativa, tem muito a ver com o processo como o provedor trabalha, tá? Se você não quiser que o técnico feche o chamado quando ele não achar o cliente, você não vai dar essa opção para ele. Você vai pedir para ele devolver o chamado para a empresa e a empresa vai mandar de novo para outro técnico ou vai ligar para o cliente, agendar um horário, né? Então eu vou até tirar isso daqui. Bom, eu só cadastrei eles, agora eu tenho que associar eles ao chamado de rompimento. Então, motivo de abertura versus motivo de encerramento. Novo, chamado de rompimento, fusão efetuada. Novo, chamado de rompimento, fusão ficou ruim, drop trocado. Ele vai ter essas duas opções. Como eu já tinha iniciado o atendimento, eu tenho que fazer o sincronismo de novo para ele puxar essas opções. Já fiz. Aí eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó, fusão efetuada. Fusão ficou ruim, drop trocado. Foi substituído o drop do cliente. Sei lá, 30 metros. Pronto. Esse negócio do GPS aqui, do sinal do GPS, é só no emulador, tá? Que acontece. Eu tenho que setar uma localização aqui, que aí ele pega. Pronto. No celular de verdade, esse erro do GPS não acontece, não. Aí eu vou sincronizar e aí a ordem vai ser enviada. Se eu vier agora no Helpdesk, vamos ver como é que ficou a situação daqueles dois chamados. Lembrando que um eu devolvi, que foi o 2, né? Aqui, ó. Técnico devolve o chamado para moderação. E aqui o que ele escreveu, não consigo fazer hoje, já tem outro rompimento para resolver. Tem um marcadorzinho que na hora que ele fez isso, capturou, né, a posição que ele estava. Se você clicar, ele vai mostrar no mapa onde o técnico estava. Vamos ver o outro chamado. O outro chamado é o chamado número 1. Como ele foi finalizado, eu tenho que clicar ali para abrir ele. Olha aqui, ó. O técnico iniciou a execução do chamado, aí tudo tem as posições onde ele estava quando aconteceu, ó. Foi feito fusão, mas o sinal ficou ruim, será trocada a fibra. Aí aqui onde ele estava. E aí vai. Né? O técnico passou para a execução do chamado, pausou, quer dizer, a execução do chamado. Aí de novo, né, o técnico iniciou a execução do chamado, e aí você pode ver os horários aqui, que tudo ocorreu e tal. E no final, ó, fusão ficou ruim, o drop foi trocado. Foi substituído o drop, blá blá blá. E também você vê onde o técnico estava quando ele finalizou. Bom, então, na parte do sistema, o que você tem que fazer é encaminhar o chamado para o técnico, tá? Eu vou mostrar agora como faz para ir um chamado. Vamos supor que esse cara aqui é o único que faz fusão. Então, como que eu faço? Todo chamado de fusão, de rompimento, né, no caso, já cair para ele. Você vai vir aqui no Helpdesk Admin. Tabelas, categorias e motivos. Aqui no motivo, ó, rompimento, você pode moderação automática para um setor específico. Por exemplo, eu posso criar um setor chamado aqui, ó,
grupos de atendentes, eu posso criar um chamado fusionadores. Eu não sei o termo correto, mas vamos supor que seja fusionadores. Tem 3 caras que faz fusão. Coloca os 3 dentro. E aí aqui no encaminhamento, você escolhe o fusionadores aqui. Aí vai sempre para um dos 3. Ou se você só tem um cara que faz isso, aí você já pode mandar direto pro cara. Que é o meu exemplo aqui. Então, todo chamado de rompimento já cai automaticamente para esse técnico. Então, vamos abrir um chamado de rompimento. Helpdesk. Novo chamado. Evento de rede. Rompimento. Vou escrever qualquer coisa aleatória aqui, tá? Abrir chamado. Opa, tem que pôr uma pessoa aqui. Pronto, chamado número 3. Veja que eu não fiz nada. Vou atualizar. Aqui, ó, já caiu para ele. Então, no caso, porque o rompimento eu programei para ir direto para o técnico. E a mesma coisa é chamado de grupo de usuários. Então, vamos lá. Vou mostrar como faz. Tabelas, grupos, novo, técnicos de fusão. Técnicos de fusão. Dentro do técnicos de fusão, eu vou incluir o Kemper e vou incluir o KDY. Então, técnicos de fusão é um setor do meu provedor que tem 2 usuários, o Kemper e o KDY. Vou salvar. E aí eu vou configurar o chamado de rompimento para, ao invés de ir para o usuário específico, que é o Kemper, para ir para os técnicos de fusão. Então, eu vou limpar esse campo aqui e vou escolher aqui técnicos de fusão. Pronto. Agora, o que o sistema vai fazer? Quando abrir o próximo chamado de rompimento, ele vai olhar qual daqueles 2 usuários tem mais chamados. O que tiver menos chamados vai receber o chamado. Então, vamos ver. Ó. O usuário KDY não tem nenhum chamado, então o primeiro vai para ele. Vamos conferir? Aí é lógico que ele não vai aparecer aqui no app, né? Espera aí. Helpdesk. Novo chamado. Evento de rede. Rompimento. Ó. Aqui não é usuário não, tá? Aqui é a pessoa, o cliente. Abrir chamado. Chamado 4. Vamos ver para quem ele foi, ó. 4. Olha lá, foi para o KDY. Agora o Kemper tem um chamado e o KDY tem um. Então o próximo chamado vai ser sorteado entre o Kemper e o KDY. Vamos conferir, ó. Chamado número 5. Vamos ver o 5 para quem foi. Ó, foi para o KDY, porque foi feito um sorteio. Os 2 tinham um, foi feito um sorteio. Agora o KDY tem 2, então quer dizer que o próximo vai para o Kemper. Seis. Chamado 6. Olha lá, foi para o Kemper. Agora os 2 estão empatados de novo com 2, e aí vai ser feito um novo sorteio e assim segue, né? Então, ó, o Kemper tem 2. Então, eu vou finalizar um agora, qualquer um dos 2 aqui. Ó, o GPS. Pronto. Pronto, agora o Kemper só tem um chamado. Quer dizer que o próximo chamado de rompimento vai de novo para o Kemper, porque o KDY ainda tem 2.
Então é assim que o sistema faz para atribuir automaticamente quando se tem mais de um destinatário. Então é isso, gente. A forma como você vai trabalhar o chamado, você pode determinar por cada tipo de chamado. Chamado de rompimento pode ir para um grupo, chamado, sei lá, de instalação pode ir para outro grupo, né? Chamado de trocar senha de roteador pode ir para uma pessoa específica, que é um cara que vai de moto, né? Então, assim, você pode, para cada tipo de chamado que você tem na sua empresa, você pode configurar se vai manual, se vai automático para um usuário ou se vai automático para um grupo de usuários. É isso. No próximo vídeo eu vou me atentar mais para explicações do aplicativo em si e não do sistema.